Fala pessoal, aí eu de volta. Sabe aquele sentimento que você tem quando você está lendo um mangá, quando você está vendo um anime, que você pensa, espera, será que isso é... Então, meus amigos, esse sentimento, por muitos é chamado de teoria. Quando você está sentindo isso, é porque na sua mente você está criando uma teoria sobre algo. Muitas vezes podem ser só loucuras mesmo que você imaginou e acredita com força. Outras são tão apontadas que se você não fizer a teoria, basicamente vai estar parecendo que você é meio burro. Mas como todo humano, eu também sinto esse sentimento. Eu sinto a vontade de fazer teorias. E logo que eu terminei a primeira temporada de Fire Force, eu já tinha feito a base dessa teoria. Mas quando eu compartilhei com a primeira pessoa que eu vi, que também tinha assistido Fire Force, eu só recebi um não, cara, nada a ver, no máximo deve ser do mesmo universo. Tudo porque eu não tinha muitas provas para comprovar. Só que aí viu a segunda temporada e o que eu falei parecia mais evidente. E no mangá tinha umas coisas que jogava na sua cara que isso era possível. Aí eu falei, eu não posso ser o único maluco que acredita no negócio desse. E quando eu investiguei pela internet, eu descobri que muita gente pensava nisso já. Muitos deixavam na cara a sua opinião, falando, provando que a teoria poderia ser verdade. Outros tinham aquele medinho de que talvez eles estivessem errado, então falavam, ah, talvez seja isso, ou talvez seja só easter egg. Aí se nesse último capítulo que lançou, você já não tem 100% de certeza, eu acho que é 99% de certeza, né? E isso sem falar da HAL do próximo, que já saiu também, já tá a cena mostrada, claro que não tem tradução, então tá tudo em japonês. Aí fica aquela boa porcentagem de achismo, mas só pelas imagens já dá pra dizer que sim, é óbvio que isso vai rolar. Por que fica fugindo tanto do assunto? Revela logo qual é essa grande teoria, revela o que isso tem comprovado. Na verdade vocês já devem saber porque eu devo ter colocado ou no título ou na thumb. A questão é uma só, Fire Force é o mesmo mundo de Soul Eater, só que no passado. Ou seja, o tempo todo estávamos vendo o mundo real se tornando aos poucos o mundo de Soul Eater. Então não é só que os dois universos estejam no mesmo mundo. Os dois mundos são mesmos. Mas antes de mostrar como os dois últimos capítulos comprovam e confirmam isso, vamos mostrar do que a gente estava utilizando antes para se basear de que isso era possível. Como a gente havia montado essa teoria, que agora se comprovou como certa, né? O pessoal do Reddit deve estar comemorando pra caramba. Claro que na primeira temporada a gente que tava fazendo essa teoria tava meio doidão das ideias. Eu mesmo não me enquadro nessa de tava doidão. Na primeira temporada eu via como tudo sendo algo que ajudasse a comprovar a teoria. Sério, eu usava até o designer das coisas. A única coisa que realmente a gente usava para apoiar esse fato é porque quem assiste Soul Eater, uma obra incrível, então se você não assiste, eu recomendo pra caramba. Tá, o final do anime tem um problema muito grande, mas é só você ver o final do mangá, porque o do anime foi diferente, porque o mangá ainda não tinha acabado e o estúdio queria logo terminar, e aí fez aquele bagulho muito horrível, mas... Voltando ao assunto, quem realmente assistiu Soul Eater tá ligado que o mundo de Soul Eater é muito bizarro. Não tô falando da loucura ainda, aguarda isso. Mas sim, geograficamente, o mundo, o planeta, ele era meio deformado, algumas partes pareciam meio como se tivesse acontecido, como se fosse um mundo pós-apocalíptico, vamos deixar assim. Alguns desertos em lugares que não deveriam estar, a cidade de Shibuzen ao redor dela é muito estranho. Por que é estranho ter esse deserto? É porque o autor já afirmou, já confirmou até mesmo na obra e fora dela, que Shibuzen fica em Nevada. No mundo real aqui, Nevada não é um lugar desértico. Aí você pensa, pode ser porque o mundo era diferente. Não exatamente era diferente. Porque se você presta mais atenção ainda, é quando o Kid vai para as pirâmides, ele fala que aquele é o Egito. Além disso, já foi mostrado lugares como a China, a Itália, onde o Soul e a Maka vão. Em outras palavras, alguns lugares restaram, só que a maioria deles estava destruído, deformado, como se tivesse acontecido algo tão grande que conseguiu deformar o mundo. E aí você começa a Fire Force. Eu comecei Fire Force totalmente motivado por causa que era do mesmo criador de Soul Eater e eu adoro a obra. Eu falei, por que não, né? E aí eu descubro que em Fire Force há pouco tempo aconteceu o grande cataclisma que queimou o mundo. E eu fiquei, pera aí. Olha só, Soul Eater aconteceu aquilo, apenas alguns lugares ficaram salvos, que foi como Tóquio de Fire Force.
E alguns lugares fora de Tóquio também, que Fire Force mostrou na segunda temporada. Mas em Soul Eater, o jeito que eles tratavam aquilo tudo era tipo tão comum que eu fiquei, deve ter acontecido há muito tempo. Já Fire Force, que aconteceu há pouco tempo, já eles ficavam citando sobre isso. Então, eu pensei na hora da primeira temporada, poderia ser Fire Force o passado de Soul Eater? Essa foi a brisa que eu senti na hora, mas eu não tinha nada pra apoiar essa loucura. Por isso eu ficava prestando atenção até no designer dos personagens, só pra ficar tendo algo que dizer. Mas aí com a segunda temporada, essa teoria parou de só ser uma loucura coletiva, que algumas poucas pessoas pensavam, mas ninguém dava muita bola, pra algo que parecia ser bem possível e realmente dava a entender que era isso que iria acontecer. Isso porque todo mundo sabe sobre a cena fatídica do final de Fire Force, a segunda temporada. A menos que você seja do tipo que viu a abertura subindo e falou, tanto faz, não quero ver mais não. Mas se você for desse tipo, pelo amor de Deus, né? Não aprendeu ainda. Eu mesmo sempre vejo o final dos episódios pra garantir que não tem nada. Imagina o final de uma temporada, pô, tenha dó. No final da segunda temporada, temos uma ceninha ali com a Halmia, onde ela fica falando umas coisas, acontecem umas coisas importantes, mas a questão é que ela tem uma visão do mundo que ela fala, que seria o futuro. Quando ela fala isso, e finalmente acaba, a cena sobe lá pro céu, começa a focar na lua, e aí temos uns glitch misteriosos, e finalmente acontece. A lua se torna a lua de Soul Eater. Logo quando a Halmia deu essa visão do futuro. Naquele momento eu realmente fiquei do tipo, vocês ainda têm alguma dúvida? Só que aí todo mundo continuou com aquela, não, é só easter egg. Outros, a Halmia falou que viu um novo mundo, mas não falou que seria o futuro. Pode ser que seja um mundo de Adola. E eu, ô povo chato, aceita logo que dói menos, tá ligado? O foda é que eles chamarem essas coisas grandes de referência me deixou meio bravo, porque... Pô, se você lê o mangá ou se você assiste o anime, você percebe que ele coloca referência em todo lugar, bem subliminar. E você consegue identificar quando é referência e quando faz parte da história. Essa da lua com certeza fazia parte da história. Referência é tipo aquela quando o Shinra tá saindo com as garotas lá, e aí tem umas máscaras do Excalibur e do Shinigami na estante. Ou então o símbolo do Soul está na estampa da camisa que o Shinra usa quando era criança e tá com aquela capa. Aquilo sim é referência. Mas aí, como eu não tinha como comprovar ainda, fomos continuando, fomos vendo mais daquela estranheza pelo mundo. Como assim? Se lembra aqueles animais estranhos que a gente vê quando o Shinra e os outros vão explorar o mundo? Aquele tipo de criatura não existia no nosso mundo original, o mundo antes do primeiro cataclisma, e começaram a passar a existir depois. Todo mundo sabe que se esses animais continuassem a viver, eles continuariam a evoluir, continuariam as suas mudanças e ficando cada vez mais estranho. E adivinha, em Soul Eater a gente tem bichos estranhos assim até sendo extintos, ou seja, eles já existiam há muito tempo, provando que alguma coisa fez esses animais surgirem já faz um bom tempo. Ou seja, será que poderia ser o cataclisma? Não só isso, como também temos o fato de Arthur ter criado a Excalibur. Sim, o Arthur foi o criador da Excalibur de Soul Eater. Se você assistiu Soul Eater, você conhece muito bem a Excalibur, não tem como esquecer desse personagem, que vivia chamando todo mundo de todo. No entanto, embora ele tenha uma personalidade extremamente irritante, ninguém nunca questionou o nível de poder. Como já diziam, ela é capaz de separar a Terra e o céu, dividir planetas, e foi empunhado pelo Rei Arthur. Adivinha só, o Arthur fez isso. Outra coisa estranha é que em Soul Eater, normalmente, as pessoas que viram espadas, armas, coisas assim, também são humanos. Tanto o artesão quanto a arma são humanos. Mas a Excalibur era uma tremenda de uma exceção que não fazia sentido. Naquela época eu duvido que alguém tivesse perguntado o porquê, porque todo mundo já estava acostumado com a loucura do mundo de Soul Eater. Na verdade, era uma das leis daquele mundo. Uma das leis que existe sobre o mundo de Soul Eater se chama Madness. Seria como uma nova lei da física que aquele mundo mesmo explica, tem todos os detalhes sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas como isso é a grande confirmação que temos, aguarde ela ansiosamente. Bom, mas por causa dessa loucura, ninguém nunca quis perguntar por que o Excalibur é daquele jeito. Ele com certeza não é humano, talvez porque ele nunca tenha sido humano, e sim uma espada que realmente ganhou vida.
E meus caros, o Arthur acabou de fazer isso, com a espada dele, que era simplesmente uma espada. Durante a incrível e com certeza a melhor luta de Fire Force de Arthur e Dragon, Arthur acaba passando por uma ressonância de alma. A espada acabou parecendo ter conseguido ganhar uma consciência. Não só isso, como chamou o Arthur de tolo. Ou seja, bom, né? Se você conhece, você sabe que essa é a frase mais icônica do Excalibur. Não só isso, como também, quando o mundo foi trazido de volta por Arthur e as almas começaram a voltar, a Excalibur falou para Arthur que aquilo que ele estava sentindo no momento era uma ressonância de alma. Um conhecimento que é bem típico da Excalibur possuir. Se vimos Arthur criando a Excalibur, não é óbvio que aquele é o passado? Ah, mas como Arthur conseguiu criar a Excalibur? O poder dele não deveria ser só criar a lâmina de plasma? É muito simples, é porque com a conexão do Adola e do mundo real, um poder estranho em Fire Force começou a se espalhar, fazendo as coisas refletirem a imagem que temos dela. Fire Force, algumas pessoas fizeram suas especulações do que seria essa energia exatamente, mas é claro que eles não conseguiram chegar a uma conclusão exata. Só que essa conclusão é muito simples, aquela energia era a simples e pura loucura, a energia estabelecida dentro do mundo de Soul Eater. As provas não param por aí também. Quando o Shinra está enfrentando o Evangelista, ou a Halmia para ser mais exata, o que acontece ali entre ele, o Sho e a sua mãe? Bom, olhando assim de fora, parece ser uma fusão. Mas quando olhamos para dentro e notamos o jeito que eles conversam entre eles, ou seja, aparecendo o Sho em um lugar escuro, falando como se estivesse na mente de Shinra lá fora, o que vemos é a pura e mais clara demonstração de uma ressonância de alma. É exatamente isso que acontece com o artesão e a sua arma. A ressonância de alma, mesmo que por fora pareça que não é realmente uma fusão, realmente é por dentro, as almas estão se combinando. O maior exemplo disso, por exemplo, seria o caso de Kid, onde vemos exatamente a mesma coisa que Shinra está passando no Garoto Kid, onde ele está lutando lá fora e dentro de sua mente as duas aparecem exatamente como o Sho e a mãe dele aparecem na mente de Shinra. Você pode estar pensando, mas cadê a arma? Não tem exatamente que ser uma arma física do lado de fora. Pode ser algo interno, pode até ser parte do seu próprio corpo. Não se esqueçamos que a de Crona era o próprio sangue. E lembrando, a maioria dessas conexões são aquelas mais óbvias, as que deixam na cara de que é o passado de Soul Eater. Se a gente fosse olhar para cada mini detalhe, cada pequeno ato que ele faz, provavelmente iria ter um vídeo de 1 hora aqui só de eu falando isso. Você mesmo, para ajudar, se você lembra de alguma coisa desse estilo, onde mostre uma clara conexão de Fire Force com Soul Eater, você pode comentar aí embaixo. Um bagulho muito foda que, enquanto eu estava vendo uma das várias teorias de que afirmam isso no Reddit de Fire Force, é o fato de que Arthur fez uma ressonância de alma com a Excalibur e por isso ele ganhou aquele poder absurdo naquele momento em que ele cortou o Dragon. Exatamente como Soul e Maka fazem quando vão utilizar o Matador de Bruxas, onde eles aumentam a capacidade de uma técnica várias vezes. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Muita gente fica perguntando, mas do que isso adicionaria para a história? Não seria só um bagulho vazio, talvez só um fanservice? Nem tanto, porque isso iria te explicar um bagulho muito pesado que tava na história que basicamente ninguém tava entendendo e na verdade até eu tava fazendo meme com isso. Que seria o poder de Fire Force. A gente sabe que o poder de Fire Force de fogo tem toda a explicação, foi todo lógico, você vai seguindo, tudo bem. Só que do nada os poderes começam a se perder no nível e você fica, meu Deus, o que é que tá rolando? E disso, para chegar em um poder que pode alterar a realidade. No mundo de Fire Force meio que não fazia sentido levando as coisas que foram apresentadas. No mundo de Soul Eater, onde temos a loucura, ressonância de alma, se conectar os mundos faz sentido que exista, muitas dessas explicações vão fazer sentido, vai tirar até peso de momentos que você pensa, isso foi protagonismo, então sim, ajudaria bastante com o enredo atual de Fire Force. Para continuarmos e para que quem não assistiu Soul Eater ou não leu, consiga entender um pouco sobre a loucura e o fato de que a alteração da realidade de Fire Force faz sentido, precisamos, é lógico, explicar o que seria a loucura, Madness. Lembra que eu falei para guardar a palavra? Soul Eater sempre teve a loucura, a Madness, só que eles nunca pegaram assim e falaram, olha só, talvez eles não entendam como funciona, vamos explicar isso de uma vez. E sim,
Eles ficaram botando em momentos específicos trechos que davam a entender que algo ali estava diferente do nosso mundo comum. Mas para você que não percebeu, ou não entendeu, ou nem viu, eu vou te dar um geral sobre. A loucura é uma força sobrenatural, um novo conceito jogado na realidade de Soul Eater, que é tratado como um novo conceito naquele mundo, que acaba influenciando os outros já existentes. No nosso mundo, por exemplo, existem as leis da física, o calor, o frio, a gravidade, tudo isso são conceitos básicos da nossa realidade. Agora imagine que um novo conceito fosse jogado no nosso, e que esse conceito conseguisse mexer com todos os outros. Foi exatamente isso que aconteceu em Soul Eater. A loucura foi jogada ali no meio e acabou se tornando aquele mundo. Todos os seres vivos possuem essa loucura. Ela pode influenciar o comportamento por causa da visão das outras pessoas sobre certas coisas, e em casos sérios pode influenciar até mesmo a realidade. Sabendo que essa energia está por todo lugar e ela que está alterando a realidade, fazendo ela se tornar uma confusão só, do jeito que a gente vê Soul Eater hoje em dia, existem pessoas com quantidades de comprimento de onda da loucura de tamanho diversos. Existem aquelas pessoas comuns, que normalmente são os aleatórios. Eles têm seu próprio comprimento de onda, mas isso só influencia realmente algo no mundo quando muitos têm a mesma visão sobre algo, essa energia se complementa e o mundo é alterado. Se você prestar atenção, você vai notar que é a mesma regra para os doppelganger, mas agora existem aquelas pessoas com comprimento de onda de loucura gigantescos. Os maiores casos disso são os próprios Kishin. Os Kishins possuem um comprimento de onda da loucura tão grande que são capazes de destruir o mundo, aniquilar toda a vida na Terra e fazer outras coisas extremamente assustadoras, como até mesmo manipular a realidade, os conceitos gerais. Você deve estar pensando agora, mas para que todo esse trabalho explicando essa energia? No capítulo 300 de Fire Force, vimos alguns momentos depois de Shinra finalmente ter reconstruído o mundo. Tanto ele quanto Halmia começaram a discutir algumas coisas, principalmente Halmia no caso, que simplesmente estava inconformada porque Shinra simplesmente não resolveu nada do que elas estavam discutindo. Ele simplesmente reconstruiu o mundo e fez o mundo ficar preso no desespero novamente. Só que é aí que Shinra revela uma coisa interessante. Primeiro ele fala que Halmia está errada, mas é aí que ele revela. Ele reconstruiu tudo, mas mudou algumas coisas. Halmia fica confusa de novo e pergunta o que exatamente ele mudou. É quando a cena é trocada e a gente vê o atual de todo mundo. Enquanto víamos o atual de todo mundo, percebemos coisas extremamente estranhas. As coisas estranhas poderiam ser diversificando de pessoas conseguindo sobreviver mesmo com a cabeça decapitada. As mãos de Juggernaut, por exemplo, continuavam a crescer e todo mundo continuava com a sensação estranha de ter morrido, mas simplesmente voltou e ninguém estava muito preocupado com isso. Enquanto isso, lá nos fundos, se você prestasse atenção, sempre iria ter alguém falando o óbvio. Isso é loucura. E parece que para quem não estava entendendo que realmente o efeito era loucura, mesmo eles tendo mostrado em vários cantos as pessoas afirmando isso, para tirar todas as dúvidas que era o efeito da loucura que estava causando isso, tivemos que ver o nosso querido Lich nos explicar exatamente o que estava acontecendo. Algo estava diferente no mundo, mesmo que as pessoas não estivessem prestando atenção. Era como se fosse um sentimento fora do lugar. Ele percebeu que o mundo havia sido alterado. Algo estava fora do lugar. E tudo que ele poderia dizer é que agora, o mundo que eles estavam vendo era um mundo de loucura. Se você tinha alguma dúvida anteriormente de que os mundos estavam conectados, agora que com todas as letras, com todos os personagens falando que a loucura está no mundo, você ainda precisa de mais confirmação do que isso para provar Fire Force é o passado de Soul Eater? É provável que não, mas como eu sou bonzinho, eu vou dar mais uma confirmação. Embora não tenha saído para nós o capítulo 301, já vazou a HAL do capítulo 301 em japonês. Vimos Shinra, Halmia e Karon observando. Não, eles não estavam olhando diretamente, mas no fundo vimos a paisagem, sabe o que? O sol de Soul Eater. Essa imagem, pelo menos essa eu tenho que colocar, eu tenho que achar um jeito de colocá-la. Já tínhamos a lua sido criada, agora temos o sol, a loucura. E a última que precisávamos para definitivamente não ter erro nenhum nessa teoria era o surgimento da morte. Não a morte como aquilo inevitável tal, a morte como um ser vivo, uma pessoa que fala.
fala. E é exatamente isso que temos no final das Round. A figura da morte, aquela morte que apareceu em Soul Eater antes de se tornar diretor da escola tal, aparece e fala diretamente com Shinra. O que nem eu sei o que eles falaram. Mas que essa foi a última confirmação que a gente necessitava para provar que essa teoria era verdadeira. Disso eu não tenho dúvida. Mas comenta aí o que você acha. Deixa o seu like, se inscreva e vire membro, que isso ajuda muito. Mas era só isso. Valeu, falou, fui.